Você já viu um deputado comemorar a própria incompetência? Pois é. O negócio é o seguinte: deputados e senadores, eles têm que criar leis, eles formulam leis, e eles são responsáveis também por fiscalizar os demais poderes. Quando você recebe a relatoria de um determinado projeto de lei, a sua obrigação é criar comissões para poder debater aquelas leis, certo? Então você tem que convocar indivíduos da sociedade civil que estão relacionados àquela lei, que vão ser afetados por aquela lei, para que ela seja suficientemente debatida, que todos os pontos sejam colocados, para que você dê o relatório final, certo? O texto final, e a partir desse texto você solicita a votação. O Orlando Silva fez um texto conversando com algumas poucas pessoas, não chamou Big Techs, por exemplo, para poder conversar a respeito disso, não chamou representantes do marketing digital para poder falar sobre isso, não chamou influencers de vários espectros políticos para discutir. E aí agora que o PL está pronto e que ele colocou em votação, em vez dele convocar uma comissão especial para poder discutir essas questões, né, para poder discutir o mérito do relatório final, do texto final, não, ele pediu urgência, ou seja, vamos correr logo para a gente poder votar. Quando chegou no dia de votar, que foi na terça-feira, em vez dele levar adiante, como não tinha sido suficientemente debatido, tinha muitos parlamentares em dúvida, muitos parlamentares contrários ao texto que estava colocado lá, ele solicitou a retirada de pauta, porque dizia ele que precisava conversar com outros parlamentares e discutir outras sugestões para o texto. Tão logo isso passou, o Supremo Tribunal Federal se manifestou. Ele falou, então a gente vai votar aqui a respeito do Marco Civil, tem algumas coisas que a gente pode discutir aqui dentro, então a gente vai discutir a regulação das redes aqui dentro mesmo. O STF está sinalizando que ele vai por um caminho autoritário. Se você não quer por bem, a gente vai regulamentar por mal. O que o Orlando Silva faz? Ele critica que o Supremo Tribunal Federal está querendo legislar no lugar das casas legislativas? Não, ele não critica. O que ele faz é o seguinte, ele manda um tweet falando: eu bem que avisei, o jogo sujo das Big Techs contra o PL 263 era um tiro no pé. Tentaram colocar o Estado brasileiro de joelhos e agora terão regulação, ou pelo Congresso ou pelo Judiciário. Quando a esperteza é demais, acaba engolindo o esperto. Olha o que ele está querendo dizer com isso. Que essa legislação primeiro vai passar por bem e por mal. Ele está querendo sugerir que as Big Techs foram ouvidas nesse processo, o que não é verdade, tanto que elas se manifestaram quando saiu o texto final. O texto final saiu mais ou menos pouquíssimos dias antes da votação, e agora ele está comemorando que o STF está tendo esses arroubos autoritários, ou seja, ele nem entende a função dele como deputado federal, como também não entende como é que funcionam as instituições da tripartição de poder, e agora ele está comemorando que ele foi incompetente na hora de escrever o texto, foi incompetente na hora de defender, e agora está sendo incompetente ao defender a instituição a qual ele representa, que é o Poder Legislativo. Faz sentido a gente continuar votando nesse cara? Pelo amor de Deus, gente. Sinceramente, próximas eleições, tira esse cara do jogo. Não deixa uma pessoa dessas continuar lá, porque vai ser um prejuízo enorme, não para o partido, não para o Poder Executivo, vai ser um prejuízo enorme para a sociedade, porque ele está enfraquecendo a instituição que ele representa. Ele não deveria ser parlamentar, ponto final, porque ele é desqualificado para isso.